Olá, bem-vindos a mais uma sessão do Não Grites, Olha aos Vizinhos. Hoje com o Pedro Pires, CEO da agência Solid Dogma, enfim, ao longo dos anos sempre ligado ao universo da comunicação e da publicidade, um criativo, como ele próprio se autodefine para algum sorriso, mas que tu, enfim, estás em Lisboa há muitos anos, mas tu curiosamente vens do Porto. Queres-nos falar um bocadinho sobre essa tua transição do Porto para aqui, como é que isso aconteceu? Enfim, eu conheço-te há alguns anos e sei que tu tens uma ligação muito forte ao universo cultural, da música, da cultura urbana e por aí fora. No Porto tu já tinhas essa ligação forte com o universo cultural? Sim, olá, Vitor. Olá, Viva. Olá, vizinhos. Exato. Onde está por aí, alguns. Hoje estamos a ouvir uma ambulância, mas o vizinhança ainda não deu sinal de si. Exato. Sim, eu vim para cá em 96, mas a minha relação, no fundo, com esse universo começa desde cedo. Eu nunca tive mais jeito para mais nada, a não ser mais para lá, para esse lado da comunicação e do escrever. Isso era uma coisa que espontaneamente sempre esteve comigo. Portanto, eu era péssimo a tudo que tinha a ver com ciências e matemáticas e essas coisas. Portanto, desde pequenino que foi esse o meu lado. E felizmente tive a sorte, enquanto estive no Porto, de entrar na noite muito cedo. Entrar na noite. Entrar na noite muito cedo. Eu devo ter começado a trabalhar à noite com 16, para aí, na famosa praia de Gondarém, na Foz ainda. Ok. Na altura, Mas trabalhavas que num bar ou qualquer coisa? Sim, na altura que havia a Praia da Luz e a Praia de Gondarém, havia ali havia um movimento muito interessante no Porto nessa altura, não é? Composto por muitas pessoas que até vinham de cá de Lisboa, e muita gente ligada ao universo da moda e ao universo da música, e eu, muito miúdo, comecei a entrar muito cedo nesse circuito. Estamos a falar de que anos 90? Estamos a falar 88, na transição, entre 88, anos 80, sim, nessa transição de década. Sim, por aí. E havia um conjunto o Porto era uma cidade extraordinária nessa altura, do ponto de vista, como sempre foi, não é? O Porto, a vanguarda do Porto, tudo aquilo que tem a ver com as manifestações culturais do Porto sempre foram muito interessantes, não é? Muito vanguardistas nessa perspectiva. Eu tive a sorte, em miúdo, de começar a trabalhar nesse universo. Portanto, comecei a trabalhar ali, depois no Cais 447, e depois no Meia Cave, e depois no Rox, e, portanto, eu passei ali, tive a felicidade de apanhar o início todo da cultura da dance music, não é? Toda a cultura rave, o início todo daquele... Uma certa boémia no Porto, sim. Que me colocou logo no sítio, ou seja, de alguma forma eu percebi que era naqueles universos que eu me movimentava, naturalmente, espontaneamente, que era com a área da moda, com a área da comunicação, com a área da escrita e do design, embora eu não consciencializasse o design dessa forma ainda na altura, que me sentia bem e pronto, e acabei por fazer E quando tu vens para Lisboa, vais logo para o universo da comunicação e publicidade? Sim, eu tive como colegas de curso o Tiago Guedes, realizador, e o João Coutinho, que hoje em dia está em Nova Iorque também, que é publicitário também. E o Tiago e o João fizeram um curso comigo, entre muitas outras pessoas. Aventuras. Não por aí. As outras pessoas. Sim. E vieram para Lisboa nessa altura, vieram um ano mais cedo que eu acabei para acabar a licenciatura, que eram uns 5 anos, eles acabaram o bacharelato e vieram-se embora, estavam fartos daquilo. E o Tiago e o João vieram para cá e vieram para uma agência na altura que era muito conhecida, que era a Nova Publicidade, vieram trabalhar para aí e lá me arranjaram uma entrevista na altura. E portanto, eu quando venho, já venho para trabalhar. Estávamos nos anos 90, estávamos em 1996, e estávamos, no fundo, no auge daquilo que era aquela economia pujante daquela altura, em que realmente havia um conjunto de áreas que tinham condições, que tinham grandes condições, e, portanto, isso permitiu-me vir para Lisboa e começar a trabalhar cá. Na altura, não na Nova Publicidade depois, mas no Design, que era, no fundo,
a grande escola do design em Portugal. O universo da publicidade, claro que não me é totalmente desconhecido, mas tenho algum desconhecimento sobre o mesmo, mas dá-me a ideia que há uma grande mobilidade em termos de trabalho, ou seja, as pessoas normalmente conseguem com alguma facilidade mudar de empresas. Ao longo dos anos, tu não só tens feito esse trajeto tens estado em diversos projetos, e ao mesmo tempo tens também estado em diferentes papéis, digamos assim, sendo que o principal é como diretor criativo de vários projetos, e de várias empresas, de várias estratégias, digamos assim. Tu ainda sentes que, em relação a essa fase, tu estás a dizer que era muito vital nos anos, era muito, até economicamente, nos anos 90, como é que tu comparas em relação aos dias de hoje o universo da publicidade? Tu achas que essa vitalidade ainda subsiste ou há uma maior contenção, digamos assim? Não é igual. Havia uma conjuntura na altura, um contexto económico de transformação, estávamos na pré-internet, né? E esse período até 2002, 2003, até à primeira crise, a primeira bolha, né, que foi para aí em 2003, foi a seguir a 2001, né, uma coisa por aí. Sim, se bem que depois a crise mais enunciadora é 2008. 2008, sim, não, mas houve ali um primeiro momento ali naquela fase, mas esse período foi um período sempre de grande expansão, né? Nós estávamos a entrar na modernidade económica em Portugal. Não é? Estávamos a começar a ter os telemóveis, estamos a começar a ter, no fundo, um conjunto de coisas que têm a ver com aquilo que hoje em dia nós consideramos normal. Estávamos a passar da televisão pública para a televisão liberalizada, estávamos, no fundo, a entrar e a tomar contacto com uma data de coisas que vinham, pronto, da nossa entrada na CEE, de todo o percurso que fizemos desde os anos 80, metade dos anos 80 até ao final dos anos 90. E esse entusiasmo, na verdade, existia, ou seja, existia nas organizações e nas pessoas. Neste momento, e depois de duas crises, e mais esta agora, né, as coisas são muito diferentes. O estado de espírito é muito diferente, o dinheiro não é o mesmo, e o tempo, então, mudou radicalmente. O fator do tempo... Ou seja, um bocadinho aquela ideia de fazer mais com menos. Sim, claramente. Hoje em dia temos claramente essa realidade, e quem quer trabalhar com mínimo de qualidade tem que combater esses dois aspectos. Falaste nos telemóveis, eu lembro que estiveste muito ligado ao projeto da Yorn, que foi um bocadinho pioneiro dessa fase da introdução dos telemóveis. Tu recordas, assim, ao longo desse teu trajeto, 2 ou 3 campanhas assim que tenhas tido quase... Bom, para além de você na publicidade, tem imensos prémios, tu já ganhaste imensos prémios. Sim. E há pronto, desde as histórias de Cannes até para prémios nacionais também, evidentemente, mas ao longo desse teu trajeto longo já, tu guardas assim com algum carinho especial algumas campanhas onde tenhas tido um papel importante, relevante? Sim. Esse período da Yorn foi esse primeiro período, ou seja, entre 2000 e 2005, foi um período muito rico. Nós tínhamos dentro dessa estrutura do novo design havia uma coisa que era a Basement, que era um conjunto que nasceu para servir o projeto Yorn, na verdade, foi uma estrutura que nasce para servir o projeto Yorn, e que reuniu um conjunto de pessoas únicas, algumas das quais tu conheces, Joaquim Rocha, o Tiago Canas Mendes, um conjunto de pessoas muito especiais que se juntaram, o António Nel, que se juntaram e fizeram uma equipa que durou alguns anos e que estava essencialmente focada nessa altura em fazer comunicação para as camadas mais jovens. Basicamente era esse, quase todas as marcas que entravam ali vinham com esse propósito. E portanto, nessa altura fizemos, o projeto Yorn permitiu, porque havia recursos e havia capacidade de investimento nessa altura, permitiu fazer coisas muito interessantes, entre as quais tu próprio estiveste envolvido, né, nessa altura, no primeiro portal de conteúdos que existe em Portugal, foi aquele, na verdade, foi aquele portal de conteúdos em que havia aquilo que hoje em dia nós chamamos de curadoria, toda a gente fala em curadoria, mas na verdade houve um processo de curadoria nessa altura, né, em que tu eras responsável pela parte da música, a Isabel Lindim também estava metida, também era responsável por outro lado, portanto havia um conjunto de pessoas, o Miguel Belo, havia um conjunto de pessoas que colaborou, portanto que se fez
na verdade, aquilo que acabou por ser a matriz muito do que se proporcionou depois eu encontrar ao longo da vida, na verdade. Ou seja, a minha questão era ir um bocadinho nesse sentido, porque essa ligação entre a cultura, a arte, a música e o universo da comunicação e publicidade sempre esteve presente em ti, ou seja, sempre estiveste muito ligado a essa ideia de criar narrativas artísticas, se tu quiseres, que de alguma forma propiciassem um espaço para uma comunicação mais eficiente por parte de marcas. Que é um bocadinho aquilo que tu acabas por estar a fazer nos últimos 5, 6 anos de uma forma mais concreta, diria, quando o Alexandre Farte, que é conhecido como Vils, como toda a gente sabe, te desafia para dirigir, és o CEO do projeto Solid Dogma, onde essa ligação entre a arte e o universo da comunicação está muito presente, e que é, de alguma forma, pronto, claro que há sempre tensões entre essas duas formas de olhar o mundo, na verdade, que há uma lógica comercial e uma lógica artística, e muitas vezes podem conflituar. Como é que tu, quando o Alexandre veio ter contigo e te propôs esse desafio, qual foi a tua primeira reação? Recordas-te dessa primeira conversa? Recordo-me perfeitamente dessa primeira conversa. A minha primeira reação foi de alguma perplexidade, na verdade, porque, primeiro, obviamente que já conhecia o Alexandre há algum tempo, tínhamos alguns amigos em comum, Miguel Januário e um conjunto de outras pessoas que na verdade, nos encontrávamos. E, pelos vistos, o Alexandre, eu não sabia disso, ele contou-me depois, mas esse período da IORN que estávamos a falar, ele era o target. E ele viveu isso de alguma forma... do outro lado. Do outro lado, sim, contou-me ele essa história. E quando eu tomo consciência daquilo que o Alexandre já tinha construído naquela altura, do universo que tinha, do ponto de vista não só artístico, mas da estrutura que já existia, portanto, a minha perplexidade tinha a ver, mas com a noção ou não que ele tinha do que era o universo da comunicação e da publicidade e do design e o que é que se fazia. Portanto, eu sempre estive mais ligado... eu sempre fui multidisciplinar. Eu acredito que o core está no design, os processos de identidade, os processos estruturantes estão no design e a publicidade acaba por ser sempre mais conjuntural, não é? É uma coisa que serve mais para tu resolveres determinado tipo de problemas. O design é uma disciplina mais estruturante e, portanto, eu sempre estive mais próximo ideologicamente do design do que a publicidade. Mas quando o Alexandre fez-me esse convite e, portanto, passada essa primeira fase de perplexidade, tudo logo fez sentido, porque, na verdade, como tu dizes, eu sempre tive essa tendência. A tendência que vem, eventualmente, dessa experiência na noite, era algo que acontecia muito, não é? Essa capacidade de tu criares uma noite, criares os flyers e criares o que é que ia acontecer e as componentes e quem era o DJ e quem é que ia fazer o show. Portanto, todo esse lado eu sempre o tive. E que é muito um trabalho também de equipa, de alguma forma. Sim. O trabalho criativo é sempre um trabalho de equipa. Mas agora, a Solid Dogma são quantas pessoas hoje em dia? Agora hoje em dia são perto de 15. 15 pessoas? Sim. Que tu diriges? Sim, que eu dirijo, sim. E essa matriz de ligação, pronto, foi, embora tivesse sempre existido, porque existiu sempre, portanto, desde essa altura da IORN, depois mesmo na altura em que eu vou para a IVT, também tivemos muitos projetos onde entrava talento artístico, na Solid acaba por ficar consolidada porque se assumiu isso, de forma, naquilo que nós chamamos o posicionar, não é? O posicionar o determinar qual é o nosso território, na verdade, e esse território ficou muito claro ali, ou seja, sempre que pudermos, nós vamos conseguir fazer transferência entre aquilo que é o valor cultural ou o valor artístico para aquilo que é a comunicação, que na verdade já acontece. Se nós olhamos para a indústria da moda, para a indústria da música, isso sempre aconteceu. Sim. Não é? É diferente da indústria das artes plásticas, não é? Ou da literatura, ou de outras áreas culturais, mas na indústria da moda e na indústria da música isso sempre aconteceu, não é? Ou seja, essa relação... Sim, se bem que aí depois, enfim, as fronteiras, os limites são sempre de projeto a projeto, de alguma forma. Imagino que quando a Solid Dogma é convidada para um projeto do qual dependem dinheiros públicos ou instituições públicas, por exemplo, vocês que trabalharam com o turismo em Portugal e por aí fora, seja diferente quando trabalham com a SEAT ou com uma marca privada, eventualmente, não? Ou seja, que a abordagem pode ser diferente até do ponto de vista
quer dizer, do ponto de vista ético, claro que suponho que vocês têm uma perspectiva ética perante todos os projetos, mas até do ponto de vista criativo, a capacidade de risco, não sei, diz-me tu, é diferente trabalhares com o universo privado ou o universo público, com instituições públicas? Obviamente que do ponto de vista daquilo que é o universo privado, a partir do fator burocrático é sempre mais fácil de executar. A nossa experiência de trabalho com projetos públicos tem mais a ver, por exemplo, com aquilo que foi o Festival Iminente e a gênese do Festival Iminente. No caso daquilo que é o Studio Village e a Underdogs é diferente, porque eles têm realmente, portanto, estamos a falar de estruturas totalmente independentes, né? Cada um trata da sua vida, a Solid Dogma é uma coisa, a Underdogs é outra coisa, o Will Studio é outra coisa. Sim, pronto, então reformula a questão. Quando trabalham com instituições, por exemplo, claro que é uma instituição privada, como, por exemplo, o MAT, sim. Mas claro que quando trabalham com uma instituição desse género, Sim. onde, pronto, uma instituição de grande envergadura, é diferente de quando trabalhas com uma marca, enfim, uma marca que pode ser um telemóvel, pode ser um carro, enfim, por aí fora. Para nós, do ponto de vista, nós propositadamente temos esses dois tipos de projetos, por razões, não só porque acreditamos que pode haver transferências muito positivas aqui de um lado para o outro, mas porque isso também é muito importante para as equipas criativas, não é? Claro. Trabalhar com esse tipo de matéria distinta. Para nós, não há muita diferença. E aquilo que se pensa, muitas vezes, que existe mais abertura ou é mais fácil trabalhar, se calhar, algumas vezes, em instituições mais relacionadas já com a cultura ou com a arte, do que marcas, isso não é bem assim. Ou seja, existem tantos preconceitos ou tantos pressupostos relativamente àquilo que são os padrões ou os estándares de comunicação, de um lado como do outro. E, portanto, o nosso papel é tentar desmontar um bocadinho isso para conseguir encontrar expressões originais, expressões porque é um bocadinho essa a nossa agenda também, não é apenas, seja para uma marca, e nesse aspecto eu acho que é mesmo igual, a nossa agenda é sempre a mesma. É a procurar como é que se vai para além, obviamente, de cumprir o briefing, não é? Porque nós recebemos briefings e, portanto, temos que cumprir o briefing, mas como é que nós acrescentamos algum valor àquilo que estamos a fazer? Dá a ideia que passado 5 anos ou 6 já? 6. 6, Só tem 6. que quem vos procura, não sei, é uma percepção apenas minha, posso estar equivocado, procura sempre uma certa diferença, quer um projeto com alguma singularidade. Faz sentido, ou seja, vocês não são procurados provavelmente por pessoas que, enfim, querem um tipo de comunicação qualquer. Sim, uma comunicação diferenciadora, diria. Sim, infelizmente. E essa é a vantagem de tu conseguires definir bem o tal território. Porque pode ser difícil no início, ou seja, as pessoas perceberem um bocadinho para onde é que tu estás a dirigir, mas passada essa fase, a verdade é que as coisas começam a chegar a ti de outra maneira. E, portanto, nós sofremos uma pressão, infelizmente cá é muito difícil tu viveres nesta área apenas de projetos culturais. Muito difícil. Os recursos são poucos. Tu não consegues manter condições para 15 pessoas numa estrutura empresarial se não tiveres trabalho que vem de outras áreas. E, portanto, essa é uma realidade que nós não conseguimos. Mas nós temos o que nós tentamos aí é combater, no fundo, aquilo que se estabelece como normal e fizemos isso consistentemente ao longo de alguns anos, não é? E, portanto, isso dá-nos a vantagem de quando vêm ter connosco já vêm à procura desse tal elemento mais diferenciado, que não seja expectável. Como é que tu és individualmente? Ou seja, a imagem que eu tenho de ti é que em trabalho és um bocadinho frenético, que lidas bem com o caos de alguma forma, mas depois tens uma grande capacidade também de organização, ou seja, a minha pergunta era um bocadinho como é que esse lado, o teu lado criativo, lida depois com o lado da liderança, ou seja, porque também és líder de equipas. Sim. E algumas bastante volumosas, digamos assim. Sim. Como é que esses dois binómios entre a criação e a organização e o seres líder e teres que dirigir, como é que convivem esses dois vértices? De uma forma muito... É um exercício diário, difícil, muito difícil, porque o meu processo criativo eu tenho esses dois lados, é verdade, eu tenho uma componente muito organizada do ponto de vista do processo mental e de trabalho, a forma como penso, mas vivo relativamente solto de preconceitos e isso
em estruturas muito dinâmicas, com muita pressão, o exercício que tu tens que fazer para que a tua autoridade, a tua forma de ser, o teu gênio não ultrapassem e não determinado tipo de limites que te permitam manter equipas que são equipas de conhecimento, de pessoas todas evoluídas, esclarecidas, conscientes, que sabem de coisas, que são inteligentes. É um exercício muito interessante, porque tu lidas com pessoas realmente. Eu sempre lidei com pessoas muito interessantes ao longo da minha carreira, tenho essa felicidade. É um exercício muito difícil, tu gerires as pressões do negócio, as pressões que isso exerce em ti enquanto indivíduo, enquanto líder, e tu conseguires saber ser o líder perfeito nessa perspectiva. E é uma pressão muito grande essa relação. E hoje em dia, muitas vezes eu tenho aquele desejo de não, eu quero chegar a um sítio e meter os meus fones e estar sossegado a trabalhar e estar sossegado apenas a produzir e a criar, porque toda a outra dinâmica é uma dinâmica de relações. É o tu saberes lidar com as pessoas e teres as pessoas a lidar contigo e de alguma forma a posição de liderança te dar aquela noção de que as pessoas estão sempre à espera de que tudo aquilo que tu digas, tudo aquilo que faças é o que estás a certo, mas tu não tens essa noção enquanto líder. Não é? Tu és uma pessoa tão volátil e tão vulnerável como outra qualquer nessa posição. E com os clientes, como é que é a relação? Ou seja, claro que tiveste com certeza mil experiências diferentes ao longo da tua vida. Sim. Mas, pronto, há perfis muito diferenciados de clientes. Imaginar que eles devem ser muito, quase prepotentes, no sentido de querer impor as suas ideias. Sim. E, no fundo, querem do criativo como tu, apenas que traduzas as ideias que eles já trazem. Sim. E depois deve haver o contrário, também as pessoas que não sabem nada do que é que desejam, pode ser, às vezes, também pode ser tramado. Porque é como se tudo fosse possível, e isso também pode ser, o facto de não haver fronteiras balizas também pode ser difícil de gerir. Sim, o exercício da criatividade, especialmente nesta área da criatividade comercial, é um exercício de fronteiras, de restraints, não é? De constrangimentos. E quando eles não existem, é mais difícil, porque quem tem estabelecido o constrangimento és tu. Tens tu de definir o que é para fazer. Eu prefiro esses projetos, confesso. Eu prefiro projetos em que... E a maior parte dos projetos para que nos chamam são projetos de alguma complexidade. Ou seja, sabemos muito bem o que é para fazer, há aqui um mundo novo para explorar, é muito difícil transformar isto num briefing, diz-me lá o que é que tu achas. Esses são os projetos que eu mais gosto, na verdade, porque eu me habituei a fazer esse exercício de constrangimento eu próprio. Não é? E, portanto, ao longo dos tempos vou criando esses estratagemas de conseguir perceber o que é para fazer. Eu, felizmente, tenho pouco dos outros clientes. Eu dou muito mal com esse tipo de abordagens, porque a publicidade, o design, é um bocadinho como o futebol, não é? Toda a gente acha que percebe um bocadinho. Toda a gente acha que é como a política, não é? Toda a gente acha que tem uma opinião. O jornalismo também. Sim, talvez sim. Bem, então já não faço do universo da música em que todas as pessoas sentem a música. Exatamente. Pronto, e há aqui portanto, o lado da ciência, das pessoas perceberem que estão a comprar uma determinada coisa e a pagar por um determinado serviço e depois querem as ideias, quer dizer, é absolutamente inoperante, não é? E não faz sentido absolutamente nenhum em nenhum aspecto. Portanto, eu normalmente tento fazer ver isso, com todo o prejuízo que possa advir daí dessa... Mas tento ser muito franco. Eu não acredito eu acredito mesmo na honestidade, nessa perspectiva e na franqueza. Acho que nesta área tem que ser muito direto, não se pode estar... Especialmente hoje em dia, há tão pouco tempo, andar à volta do arbusto, como dizem os ingleses, acho que não faz muito sentido. Eu sei que tu és uma pessoa muito inquieta no sentido de estás sempre à procura de informação e do que é que... tentar perceber, tentar ler a realidade à tua volta, digamos assim. O que me coloca uma questão que é, por um lado, acho que isso é vital, não é? Principalmente na tua atividade, mas não só, acho que enquanto exercício de cidadania, estás atento ao que é que se passa à tua volta, perceberes as inclinações, as tendências e por aí fora, mas isso pode não coexistir muito bem com as tuas próprias opiniões, com as tuas próprias proposições, com as coisas em que tu acreditas. Ou seja, muitas vezes na comunicação tu tens que saber perceber o momento, mas isso pode estar em contradição com aquilo que tu acreditas. Como é que tu geres essas duas dimensões? Essa é a questão de quem é publicitário e quem trabalha na área do design, não é? E quem trabalha nas áreas mais comerciais. Por exemplo, dá-me a ideia, talvez esteja errado, que
nos últimos anos as redes sociais, esse universo digital, é qualquer coisa que às vezes te irrita, que não é que tu não o entendes, porque acho que percebes, e percebes isso através das tuas crónicas, algumas, tu tens escrito também crónicas ao longo dos últimos anos, e tu percebes o universo digital, enfim, percebes os nativos digitais, mas nem sempre aderes, vais na onda de alguma forma. Sim. Não, estou completamente por dentro, como é óbvio, faz parte do meu dia-a-dia, em termos profissionais, mas não, eu não me deixo entusiasmar muito porque acho que na essência os processos não mudam muito, ou seja, nós estamos a passar por uma fase que é natural, que é de excitação. Estamos em 10 anos, né? Há 10 anos que temos smartphones, quer dizer, estamos numa fase de excitação absoluta com um novo mídia, mas a verdade é que a história nos diz que, passada a fase de excitação, o que conta não é o meio, é o que conta é o conteúdo, e portanto, nessa perspectiva, e depois, nessa perspectiva as narrativas são o que são, e desde sempre, está-se a falar de histórias no Instagram, já havia tiras nos jornais desde sempre, não é? Portanto, isso sempre existiu, na verdade, de uma forma ou de outra, estes formatos novos que toda a gente fala, só quem não estudou um bocadinho, são sempre recriações, e portanto, nessa perspectiva, e acho que de alguma forma as redes são autofágicas, claramente, e isso está-se a ver. Não é? Está-se a ver que, para já, o crescimento permanente não é viável. O que vai acontecer é que vai haver períodos, né, há modas, né, primeiro é esta, depois é aquela, e depois vão crescer e vão subir, e vai havendo essas variações, e eu acho que a validade do conteúdo está cada vez menos valorizada, nessa perspectiva, ou seja, eu aqui há muitos anos houve um TEDx em Matosinhos e eu fiz uma coisa que tinha a ver com a questão da qualidade do like. O que é um like? Não é? O que é que está por trás de um like? Ninguém sabe. Não é? Eu fazia a teoria do mal me quer e é como o mal me quer. O mal me quer ninguém, porque ninguém sabe. Não é? Ou seja, no fundo, o que estás a dizer, enfim, a minha interpretação é que tu pensas muito mais a médio ou longo prazo. Não te interessa muito pensar no curto prazo. Sim, porque ou seja, quando tu comunicas com as marcas, quando tens uma relação transparente, como tu dizes há pouco com as marcas, dizes logo que o que lhes interessa é ter uma relação com aquela marca que seja uma relação duradoura. Duradoura, sim. Eu acredito muito nisso. Acredito muito nisso. E acho que cada vez mais há aqui uma armadilha. As marcas deixam-se armadilhar por estas lógicas das redes em vez de se preocuparem com aquilo que tem a ver com a sua identidade. E quando eu falo de identidade aqui, não estou a falar de bonecos, de marcas, de expressões visuais. Estou a falar realmente de identidade, de perceber quem é que são, o que é que estão a fazer, para onde é que caminham e quais são verdadeiramente os meios mais adequados para se fazer o que se tem a fazer. Porque este universo que nós estamos a viver agora, esta corrida, não tem forma de ser ganha, é muito difícil. Só é ganha com muitos milhões. Porquê? Porque o nível de velocidade, não é? Nós aqui há uns tempos fizemos eu trabalho na Netflix, não é? Temos trabalhado várias, aliás, está a nova série portuguesa da Glória, a primeira série, que está a campanha na rua hoje, e temos estado a trabalhar com eles. E fizemos aqui, agora quando foi a última Casa de Papel, um filme com chutos, que no primeiro dia aquilo atinge 300 mil views. Passado 2 dias, não existe. Aquilo não existe, aquele conteúdo. E isso é absolutamente assustador. A descartabilidade dos conteúdos, não é? É assustador, porque não há forma de contornar essa questão. Não há. Só há, fazendo, lá está, uma abordagem mais duradoura, com conteúdos, com narrativas um bocadinho mais prolongadas, onde vai havendo uma determinada consistência. E as melhores marcas do mundo sempre fizeram isso, não é? Sempre fizeram isso. E eu acho que esta vertigem que assistimos agora, não há grandes condições para continuar, na minha opinião, neste ritmo, porque este ritmo está a retirar a qualidade. E a minha questão é mais essa, não é? É mesmo uma questão de perceber que eu estou a descartar, estou a tornar as coisas mais descartáveis, estou a valorizar menos a produção de conteúdos e essa produção de conteúdos é cada vez menos profunda e mais conjuntural, não é? E isso não promove as relações, não. Promove o touch and go, promove o oportunismo, promove este tipo de relações. Que a pandemia, desse ponto de vista do tempo, da relação com o tempo, poderá, no caso da publicidade, enfim, já estamos numa fase em que já se está a perceber que se calhar que não é bem assim,
Mas houve uma fase de algum romance, diria, em que houve um discurso que veiculava um bocadinho esta ideia que, eventualmente, tinha que haver menos projetos, projetos mais consistentes, mais coerentes e também mais profundos, de alguma forma, em vez de haver uma multiplicidade de coisas a acontecer. Enfim, que a pandemia vinha retrair precisamente essa ideia da quantidade em favor da qualidade. Tu achas que isso é no campo da comunicação Eu também resisto muito a todos esses movimentos de agora vamos ficar todos a trabalhar em casa, agora o mundo vai mudar. Eu não acredito nada dessas tretas. Acho que nós lidamos, a humanidade já tem muitos milhões de anos atrás e, portanto, acho que há um padrão de comportamentos que é observável se olharmos e acho que isso... Acho que há necessidade de produção de reflexões e de pensamentos quando acontecem determinadas coisas. Nós temos essa necessidade para explicar o mundo, e sempre tivemos, Sim. E explicamos o mundo dessa forma. Porque é engraçado, porque no fundo o que tens estado a dizer, mais uma vez é uma interpretação, se calhar inclusive a minha, é que as histórias que interessam são aquelas que são as de sempre, são as universais, são... Sim, é nisso que eu acredito. É nisso que eu acredito. Eu acho que a maior parte das histórias são essas e acho que há muitos anos que a indústria cinematográfica já descobriu isto, a indústria da música já descobriu isso. As grandes narrativas são sempre idênticas, não mudam muito, não é? Vão mudando aspectos que no caso da música, a evolução tecnológica, o tipo de sons, a exploração plástica vai mudando e isso traz-nos novos universos, mas nós, neste momento, temos um ressurgimento do neoclássico, por exemplo, não é? De novas bandas que surgem com coisas que têm a ver com a música clássica ou com a recuperação do jazz. Quer dizer, na verdade, eu acho que isso é relativamente ciclo. Eu acredito sim, acredito que as grandes narrativas estão mais ou menos escritas, nós vamos revisitando. É como aquela velha história que ninguém queria nada, não é? É um bocadinho isso. Eu acho que vamos revisitando essas coisas, temos que estar atentos. E acho que hoje mais do que nunca, porque assistimos especialmente com os mais... Eu tenho filhos, não é? E tenho filhos em várias faixas etárias, dos 5 aos 22, e a falta de tempo, eu não sei se é problema meu, se fui eu que falhei enquanto pai em determinado aspecto, mas a luta com a informação descartável, sim, contra a informação descartável, pela informação mais estruturante, portanto, pela leitura de livros, basicamente. Certo? Acho que é muito difícil. É uma luta muito desigual que se está a ter neste momento e acho que é super perigosa porque eles não conseguem estruturar raciocínio se não lerem, se não tiverem o processo de perceber que existe uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão e que existem coisas pelo meio e peripécias e se isso, do ponto de vista mental, não se estrutura e depois as pessoas não, dizem, as pessoas vão pensar diferente no futuro. Até que ponto é que essa plasticidade mental realmente vai acontecer? Isso quer dizer o quê? Que os meus processos mentais, só porque agora existe o Instagram e aquilo tem menos passos, vão mudar? Eu tenho algumas dúvidas relativamente a isso. Pegando no que estás a dizer, há muitos casos, não sei se há muitos, mas eu conheço alguns, pelo menos, de pessoas que trabalham na tua área e que depois escrevem livros. E acho que provavelmente terá a ver com o que estás a dizer, ou seja, quase uma necessidade de... Sim. Não é só organizar ideias precisamente tem a ver com essa ideia da intemporalidade, talvez. Precisamente porque podem pensar ou achar que estão a operar num universo mais efêmero e precisam desse outro contraponto. E tu, como é que é a tua relação com a escrita? Eu estou para fazer perguntas já sabendo que tu, evidentemente, também escreves. Sim. E que tens um grande prazer em escrever outro tipo de coisas para além da tua área. Fala-me sobre isso. Sim, pronto, isso foi desde miúdo que eu escrevo, embora seja uma coisa muito pessoal. A não ser as crónicas, que eu escrevo para o Jogador, para a Martia, que vou escrevendo aqui e ali, portanto já com alguma frequência já há muitos anos, mas há um lado mais íntimo que eu faço, normalmente mais dedicado à questão da poesia, portanto, ou pelo menos àquele formato, chama-se poesia ou não, mas é aquele tipo de formato mais que não é prosa, que não é ficcional nessa perspectiva.
E sim, é à procura um bocadinho dessa estruturação. Este trabalho tem essa tendência, não é? Ou seja, a velocidade a que tu andas, a quantidade de coisas que tu produzes e que tu tens que criar, poderá tender-te a começares a desvalorizar tudo isso e a desvalorizar o valor criativo daquilo que tu fazes. Sim. E, portanto, e olhares para ti próprio com um ar um bocadinho mais depreciativo e portanto, e surge essa necessidade. E se tu reparares em designers, ou são músicos, ou pintam, ou escrevem. Sim. Ou seja, quem trabalha nestas áreas, isso é histórico, tem normalmente esse outro lado, porque tem necessidade de se ancorar, de ir ancorar aquilo que... Isso não tem a ver sequer com... Eu acho que isso não tem mesmo a ver com frustração, sequer. Tem mesmo a ver com necessidade que tu tens de equilibrar, sim, claro. De equilibrar sim. Isso. Porque, na verdade, existem pessoas muito talentosas que trabalham na nossa área e que poderiam ter sido artistas, não é? Não foram, quer dizer, porque a vida os levou a determinado tipo de opções, não se sabe porquê. Mas a verdade é que a nossa área é composta desse tipo de pessoas, toda, não é? Todas as pessoas que trabalham connosco têm, ou que trabalham nas áreas criativas, têm esse outro lado. Têm esse outro lado autoral, que tem a ver com a expressão, porque eles são espontaneamente criadores nessa perspectiva, não é? E, portanto, para mim isso é muito importante, porque é o meu espaço de refúgio, de alguma forma, e de compensação. Eu acho que é de compensação emocional perante a agitação que eu tenho do outro lado. Olha, tu foste durante alguns anos diretor do Clube de Criativos de Portugal. Como é que tu achas, enfim, é uma pergunta muito lata, mas agradecido uma resposta sintética. Como é que tu achas que, comparativamente, eu sei que tu evidentemente que estás atento ao que se passa mundialmente, como é que tu sentes o universo da comunicação e da publicidade em Portugal, comparativamente, sei lá, durante muitos anos a comparação ia dar sempre ao universo brasileiro e por aí fora. Sim, mas, por exemplo, em relação ao universo europeu, tu sentes que há um déficit, ou que, pelo contrário, que o facto de eventualmente haver, sei lá, menos base económica, como tu há pouco referenciavas... Mas não há menos base de talento. Pronto, era aí que eu ia chegar. Não há. Eu acho que nós somos muito bons, temos profissionais ótimos nesta área. E, aliás, quando foi a crise da Troika, não é? Nós tivemos 500 mil de pessoas a sair do país. E muitas dessas pessoas vieram da nossa área também. E essas pessoas, à partida, deram-se quase todas muito bem para onde foram. Nova Iorque, Amsterdão, Londres, Itália, Paris, os mais diversos sítios para onde essas pessoas foram, à partida, elas deram-se bem. Eu acho que nós temos ótimos criativos em Portugal. Temos menos boas empresas. Acho que o papel das multinacionais hoje em dia não é positivo no nosso mercado. Acho que é um papel altamente oportunista, não estruturante. Não estão aqui para construir, estão aqui para a manutenção de um determinado status quo e para tirar o que puderem tirar. Quem lidera os mercados do ponto de vista criativo são as empresas nacionais, são empresas portuguesas, de gênese portuguesa. Basta olhar para o que acontece nos clubes criativos há não sei quantos anos, quem ganha constantemente. E depois dizem assim, se calhar não são elas que fazem tanto dinheiro. Sim, talvez não, mas a verdade é que do ponto de vista daquilo que é o processo criativo, são essas as empresas que lideram e que dão cartas. E eu acho que, do ponto de vista daquilo que é a criatividade exercida cá, nós estamos ao nível de qualquer país europeu. Qualquer criativo português está a esse nível. E neste momento, no Porto, estamos a assistir. Isto é algo que é discutido muito entre nós, porque há uma certa inveja até, inveja positiva, obviamente, né? De pessoas que trabalham comigo, do Diogo Potes, José Mendes, de designers mais experimentados, porque a cena do Porto, o Porto está a atravessar um momento incrível, não é? Do ponto de vista criativo, com uma estrutura totalmente diferente, uma indústria diferente, uma indústria mais fragmentada, mais pequena, de gabinetes, mas que estão a ter uma projeção internacional extraordinária e estão a conseguir conquistar visibilidade, não a conseguir conquistar espaço, expressão. E depois temos exemplos como, por exemplo, o do Braulio, não é? que dá cartas hoje em dia em Nova Iorque e em todo o mundo e que tem, e do João Coutinho, que está lá também, e, portanto, e de muitos outros criativos que estão aí por todo lado realmente a provar
que tanto do ponto de vista da formação em alguns aspectos cá em Portugal, como do ponto de vista daquilo que é a prática criativa, que nós estamos bem. O problema não está nos criativos. Qual foi o último disco que assim que tocou mesmo, à série? O último disco que me tocou mesmo à séria, talvez tenha sido do Floating Points com o Pharoah Sanders. Acho que aquilo... Eu não sei se estou a ficar velho ou não. Eu estou cada vez a ouvir mais jazz. E a cena do jazz tem crescido em mim ao longo dos últimos anos. Acima de tudo porque ele é um instrumento de trabalho. Né? Aliás, eu já estou quase na drone music neste momento. Já estou cada vez mais estranho. E, portanto, tenho ouvido coisas como Lawrence Pike, assim, coisas mesmo mais estranhas, já assim, quase sons. Mas esse álbum, acho que dos últimos... assim que eu ouvi mais incessantemente, talvez tenha sido esse, porque eu adoro Floating Point, porque junta dois universos que para mim, né, desde a altura do drum and bass, que ele só fazia drum and bass, que para mim ele é extraordinário, e depois vai-se juntar a Pharoah Sanders, que quase que eu gosto de quase todos os discos e que aprecio muito, e portanto acho que se calhar esse é o que faz melhor a síntese daquilo do que eu estou a passar neste momento em termos musicais. Pedro, obrigado por teres vindo. Muito obrigado, Vitor, pelo convite. Deus, até à próxima.